Então a gente não pode só explicar isso e falar, agora tá tudo bem, nosso aluno já entendeu. Não, a gente precisa mostrar o contexto. Esse é o momento para a gente explicar para o nosso aluno que o verbo to be significa ser ou estar. Então, I am, como ele aprendeu, significa eu sou ou eu estou. You are significa você é ou você está. Agora, como que ele pode identificar se está falando de ser ou se está falando de estar? Então vamos lá, vamos mostrar para ele como é que funciona o contexto. Então nós temos 5 frases básicas, 5 frases bem basiquinhas, para o nosso aluno entender como é que vai funcionar no contexto. Então tá, a gente pode pegar, se você estiver usando quadro branco, usar uma caneta diferente, ou se você estiver usando uma lousa, usar um giz diferente. Se você estiver usando outra forma, é importante dar um destaque especial para o verbo to be. Então pergunta para os seus alunos, onde que está esse verbo to be nessas frases? Então o ideal é que eles até aqui eles já tenham entendido que esses dois aqui são o verbo to be. Se eles não tiverem entendido, tudo bem, vamos ter um pouco de paciência, vamos falar, não, calma, tranquilo. O verbo to be são a junção daquelas duas coisas que a gente acabou de ver, que é o pronome mais o verbo. Então, acredito que até aí eles já vão dar uma lembrada no que está acontecendo. Então tá, então a gente já tem aqui selecionado quais são os nossos verbos to be. E agora a gente vai explicar para eles a tradução, porque o aluno está sempre preocupado com o que está escrito ali naquela frase. Vamos dar uma... E é até bom a gente ir explicando para eles o significado da frase, porque eles vão se familiarizando com as palavras em inglês. Então, I am a student, eu sou um aluno. I am a teacher, eu sou uma professora. E assim por diante, a gente explica as frases. Depois que a gente fez essa explicação, a gente fala assim, então nessa frase... O I am está significando, aí eles vão falar, está significando eu sou. Então tá, eu sou. Então eu sou uma aluna, eu sou uma professora, eu sou uma garota, eu sou um garoto, eu sou uma amiga ou eu sou um amigo. Então a gente fala para eles, então como é que eu falaria se eu quisesse substituir eu sou por você é? Então vamos lá, vamos lembrar. Você pode até lembrar eles com aquela atividade de palminha. Então vamos lembrar, eu sou I am. Como é que é você é? You are. Ah, you are. Então, vamos lá, vamos escrever aqui em cima. You are. Então, nós temos you are. Como que eu faço para you are significar você é um aluno? Então, a gente vai substituir a caixinha vermelha. Então, a gente vai substituir a caixinha vermelha por you are. Então, substituir aqui. You are. Certo? Então, como é que a gente faz para substituir aquele I am a teacher? Como é que faz para substituir isso? Como é que eu falo ele é um professor? Então, vamos lembrar. I am. You are. He is. Opa, he is. Achamos. Então, he is. Achamos o he is aqui. Como é que faz para essa frase ficar ele é? Apaga o verbo to be e entra o he is. Que é o verbo to be também, mas outra forma. Então, he is a teacher. Então, com essas trocas que a gente vai fazendo na frase, o aluno está entendendo que se ele substituir pelos verbos to be que a gente acabou de ver, se a gente mudar o pronome, a gente vai chegar na frase que a gente está procurando. Certo? A gente pode fazer com o aluno a troca de todas as frases, pode lembrar ele que quando a gente vier com o plural, com a forma do plural, como o caso do we. Então, aqui no caso, I am a girl, a gente vai precisar trocar, né? Então, vamos lá. Explica para o aluno que se a gente for substituir por we are, a gente não pode manter a girl, porque a significa um ou uma. Então, como nós somos uma? Nós somos uma? Não. Então, explicar para o aluno que quando a gente usar o plural, a gente vai substituir. Quais são os plurais? We e o they. Esses dois são os nossos plurais. Então é importante lembrar também ao aluno de associar isso. Poxa, peraí, we e they, que somos nós e eles ou elas. Então o aluno vai ficar mais atento que ele precisa fazer mais alteração do que ele está acostumado. We e they vai precisar de mais alteração. Por exemplo, we are girls. Então precisa colocar o S. Claro que você não precisa pegar no pé do aluno e falar, você tem que entender isso aqui, você tem que entender. Calma, uma coisa de cada vez. Às vezes o aluno vai ter mais facilidade em entender isso
mas às vezes ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Então é por isso a importância de passar vários exercícios de memorização, vários tipos de explicações, para que o aluno fique mais à vontade, ele vai se familiarizando, aos pouquinhos ele vai pegando o jeito, certo? Quanto mais vezes você praticar isso aqui com o seu aluno, mais ele vai se familiarizar, mais ele vai ficar à vontade com a matéria.